Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Hoje eu vim gravar mais um vídeo com uma pauta diferente hoje. É um assunto que tem rolado muito lá no grupo do WhatsApp. E hoje eu vim esclarecer um pouco do que eu sei. Hoje eu tô gravando aqui no escritório. Pra ficar uma coisa mais formal, né? Não, só pra diferenciar o local. Então, deixa eu colocar a câmera aqui. Sou péssima ainda com essas coisas, mas vai funcionar. Então, hoje eu vim falar sobre divórcio. Divórcio entre alemães e entre brasileiros e alemães, né? Entre as pessoas da mesma nacionalidade e as pessoas de outra nacionalidade. Vou primeiro começar pelo meu casamento. Como funciona? Quando a gente casou, eu não sabia, sinceramente eu não sabia. Então, eu não sabia o idioma, então o rapaz do cartório, que a gente casa aqui na prefeitura, o rapaz da prefeitura falou, olha, ela precisa de um tradutor, uma pessoa que fale espanhol ou português. Então, a gente mora aqui na Saxônia, então, assim, cidadezinha interior mesmo, e poucas pessoas falam espanhol. Só que meu marido pesquisando encontrou um amigo, agora é amigo, né, agora virou amigo, um espanhol, de um restaurante, ele era dono do restaurante e ele se propôs a ir interpretar. O cara era muito louco, assim, o espanhol dele era bem difícil de se entender. Vocês sabem, né, que no Brasil a gente consegue compreender, assim, o espanhol, né, a gente fala também aquele portunhol, né, como dizem todos por aí. E aí ele foi lá no dia, e aí ele leu todos os papéis, o homem do cartório leu todos os papéis, tudo. Não sei o quê. E aí, ele cochichou. Olha, foi muito engraçado, porque estava sentado do lado do meu marido, ele no meio, e eu na outra ponta, e o homem do cartório na frente, né? Eu falo cartório porque eu tô acostumada com cartório, porque do Brasil é no cartório, né? Mas aqui na prefeitura. E aí ele falou assim, olha, aí ele cochichou no meu ouvido. E assim, todos os dois olhando, meu marido olhando pra mim e o homem olhando pra mim, e ele falou, olha, não faz contrato de casamento. E seu marido propôs algum contrato de casamento? Eu falei, não, o que você tá falando? Não sei de nada disso, como funciona. E aí ele meio que me tentou me explicar sobre o contrato de casamento. E aí meu marido pegou e falou, olha, deixa que eu vou explicar pra ela. A gente vai casar sem contrato de casamento, eu não vou fazer contrato de casamento com ela. Aí o homem espanhol, por entender, por estar aqui na Alemanha há muitos anos, ele falou, olha, seu marido é perfeito. Ele não quer um contrato. Isso é muito bom, favorece muito você no caso de um divórcio. Eu falei, gente, tô casando agora, o homem já tá pensando no meu fim, que isso? Que absurdo. E aí, tá bom, aí começou lá, conversa vai, conversa vem. Quando chegamos em casa, eu falei pro meu marido, falei, agora você vai me explicar o que é esse contrato. Porque no Brasil se casa-se com comunhão parcial de bens, ou separação de bens. E isso já vem na certidão de casamento, certo? Aqui não. Aqui você casa e no dia do casamento você faz um contrato de casamento. Esse contrato ele é a parte, ele não vem na certidão. A sua certidão de casamento, ela vem só com seus dados, que você casou e tudo, assim, sem especificar os fins, né? Se separar, se der algum problema em tudo, eles não especificam. Se você casa na Alemanha e um alemão ele não faz um contrato, o que vai valer é a certidão de casamento. A certidão de casamento é meio a meio, metade metade. Mesmo que você entre sem nada, mas você já tem direito automaticamente à metade. Por quê? Porque existe esse contrato e a lei aqui funciona diferente. No Brasil você coloca isso na certidão, aqui a certidão não tem isso. Se quando chegar na certidão, dia de divórcio, você apresenta a certidão e aí não tem nada, aí eles vão falar, vocês fizeram o contrato? E aí a pessoa fala, sim, fizemos e temos aqui o contrato. E aí no contrato tem todas as cláusulas, o que vocês vão dividir, o que não vão dividir, o que vão fazer ou não. Entendeu? Então, na época, a família do meu marido, eles não gostaram, eles ficaram muito chateados mesmo,
o meu sogro chegou a xingar o meu marido, falando que ele só pensava em coisas salientes, né? Não precisa pensar. Tô dando a dica, vocês já podem entender. Então, falou, você não pensa com a cabeça. Essa mulher vai levar tudo de você. Você tem que fazer um contrato de casamento com ela. E ele falou assim, eu não vou fazer, meu casamento já isso foi no dia do casamento, a gente já tinha casado, desculpa, a gente já tinha casado. No dia que ele chegou, que ele viu a certidão de casamento, ele falou, cadê o contrato? Ele falou, não fiz. Ele falou assim, você vai perder tudo. Ela vai te levar tudo, você é um burro, entendeu? Assim, arrasou com a vida do meu marido. E eu ali, sentada, assim, sem meio que entender muito, eu entendia palavras soltas no ar, entendeu? Então, mas você sabe quando uma pessoa está discutindo com a outra, não importa o idioma, mas você sabe quando a pessoa está alterada, quando a pessoa está estressada, você consegue sentir, né, o clima que fica. E aí depois eu perguntei pro meu marido, ele falou, não, ele estava brigando porque ele queria que eu tivesse feito o contrato com você de casamento, com separação, que você vai sair do casamento, um dia você sair do casamento, sair sem pensão, sair sem nada, do jeito que você entrou. E eu falei assim, bem, se você quisesse ter feito isso, eu já teria feito desde o início. Não, nunca, em momento nenhum, falei pra ele não fazer. Quando eu descobri que existia esse contrato, eu falei assim, eu quero que você faça. Ele falou, não vou fazer. Eu falei assim, mas eu quero que você faça. Eu faço questão. Sabe por quê? Porque eu sempre trabalhei, eu sempre tive minha vida. Antes de eu conhecer você, eu criei 2 filhos. Tenho uma casa própria. Viajei, trabalhava 24 horas praticamente, mas eu sou capaz. E se um dia não der certo, terminar, eu volto pro Brasil sem problema nenhum, cabeça erguida, bola pra frente. Porque a vida é isso, a experiência. Já vou voltar para o Brasil carregada com a experiência da Europa, com a experiência de outra cultura, entendeu? Não é problema, faça esse contato. Ele falou assim, eu não vou fazer, eu amo muito você e eu não quero que vai acontecer alguma coisa e minha família vai tirar tudo de você, então assim vai ficar. Então concordamos assim, fizemos o casamento, sem contrato, sem nada. Então hoje a gente tem participação metade. Então o que acontece? Muitos casamentos aqui são assim. E tem isso que eu vim todo esse assunto para poder chegar nesse ponto. Tem brasileiros que estão casando ou casaram e não entenderam o contrato, não sabem se assinaram o contrato, não sabem se assinaram o casamento. Gente, vocês não podem sair assinando coisas que você não sabe. O tradutor só não é suficiente. Procure alguém que fale o idioma. Eu tenho uma amiga em Leipzig, ela é uma brasileira, ela já está aqui há mais de 10 anos. E todas as coisas que ele falava para mim assinar, eu mandava foto para ela, pedia para ela ler. Sim, pedia mesmo. Lê, pelo amor de Deus, para mim, porque eu preciso me informar. Não é desconfiando do meu marido, mas é a minha vida. Eu não posso simplesmente estar assinando uma coisa. Tem brasileiras que assinam coisas abrindo mão de filhos com alemães. Sim, tem cada história que vocês assim ficariam horrorizados. Então, você tem que ter cuidado. Vai casar? Tem que ter cuidado. Vai se divorciar? Tem que ter mais cuidado ainda. Por quê? O divórcio do meu marido foi assim. Eles casaram sem contrato. Da mesma forma que ele casou comigo, ele casou com a dele, sem contrato. Então, na real, eles teriam metade. Só que o que acontece? Eles têm 2 filhas. Então, ele falou, olha, você vê quanto que você quer. A gente não vai vender o patrimônio, não vamos desfazer do patrimônio, e eu fico com uma filha e você fica com outra. E aí ela falou tudo bem. Ele deu uma certa quantia de dinheiro para ela e ela saiu feliz da vida, sem problema nenhum. Ficou com uma filha, a gente tem uma que a gente cuida, e todas as despesas por nossa conta. E tudo bem, mas, porém, ela não foi boba e ela falou, ela fez um contrato de separação, ainda tem isso. Ela fez nesse contrato de separação, ela falou, eu aceito todos os termos, porém, se em 5 anos a casa for vendida, no período de 5 anos a casa for vendida, metade do dinheiro é para mim. A gente não tem pretensão de vender a casa nem tão cedo. Então, fiquem off. Mas é isso. E aqui acontece a preferência dos filhos.
é ficar com o pai, na questão de quando a mulher é estrangeira. Os filhos ficam com o pai. Por quê? A justiça entende que você não tem muitas condições. Você é estrangeira, chegou no país, eles não sabem as suas condições no Brasil, não sabem quanto que você ganhava, não sabem se você tem condições de levar a criança com você e vir sempre trazer, sempre mandar a criança para visitar o pai, porque é direito da criança. Então, a preferência é para quem tem uma condição financeira melhor. Resumindo, bem reto e direto. Então, se pega uma brasileira que não tem uma condições boas, adivinha com quem vai ficar os filhos? Então, tá respondido. No caso de separação alemã, eles vão dividir a guarda. E é tudo certinho. Eles decidem se querem ficar com os dois ou com um. E se for duas crianças e a mãe quiser ficar, ela vai ficar, mas o pai também vai ficar. Então, uma semana para cada um. É compartilhada certinho. E se for dois, né, e eles quiserem dividir, as crianças também concordarem, dependendo da idade, as crianças também podem opinar. Então, aí eles dividem as crianças, então não precisa pagar pensão para criança, nem nada, até mesmo porque o governo aqui na Alemanha, ele paga todo mês um valor, acho que agora deve estar 250 euros por criança. O meu filho que chegou, né, que é estrangeiro, ele já recebe esse dinheiro. Eles pagam, é uma ajuda de custo, né? Eles pagam para todos os adolescentes. Até fazer 18 anos, as crianças recebem esse ajuda de custo. Então, a filha que ficou com a mãe, ela recebe esse valor, e a filha que ficou com a gente recebe esse valor, que já ajuda nas despesas e tudo, né? Tudo mais, né? Não cobre todas as despesas, porque quando a gente tá no Brasil, a gente fala em real, né? E a gente, muitas vezes eu comparava, né? O real com o euro. Mas quando você tá morando aqui, você tem que viver no valor daqui. Um exemplo, se você paga um aluguel, o aluguel é 500 euros, então aí você ganha 1.500 euros por mês, então você só tem 1.000 euros, então você tem que ir ali devagar com seus 1.000 euros, você tem que pagar água, luz, internet, televisão, que também é paga, rádio, tudo. Então, assim, são muitas coisas. Então, assim, comparar, não. Sim, o padrão de vida é bom? Sim, é melhor, é diferente. As ruas são bem asfaltadas, não tem buracos, você pode andar tranquilo pela cidade, não tem problemas. O valor da alimentação é mais em conta. E roupas e coisas assim, sim, é mais em conta. As pessoas são mais assim, mais um pouco mente aberta. Na região onde eu moro, onde é mais interiorana, não funciona muito bem assim. Ainda rola um pouco assim de preconceito. Mas nas grandes capitais, nas grandes cidades, é comum, normal. Então, hoje eu vim falar sobre isso. Se alguém tiver alguma dúvida sobre essa questão de casamento, de relacionamento, quem tá aí, gente, só quem vai já casar, ou quem casou e tá ali desesperado, procure um tradutor, procure alguém assim da sua confiança, que vá traduzir, porque assim, termos de cartório, termos complexos, é melhor você ter um profissional realmente que leia para você e que te traduza da forma correta. Porque às vezes tem traduções que, como eu passei com meu filho uma pauta da vinda dele para cá, que a guarda dele, a tradutora traduziu e colocou uma coisa que a imigração estava aceitando, então teve que voltar para ela poder, eu tive que explicar para a tradutora, porque ela é uma tradutora portuguesa, ela é alemã, mas ela traduz português de Portugal. E no português de Portugal tinha uma pequena divergência, entendeu? Então você tem que ficar muito, muito atento. Entendeu? Porque ao final é sua vida. E a gente tem que estar precavida. Porque assim, eu amo sim o meu marido, você ama. Gente, mas tudo na vida pode acontecer. O mundo, a vida é uma grande metamorfose. Tudo mudando sempre. Entendeu? Então você tem que se assegurar. Você tem que cuidar da sua vida também. Você tem que se amar primeiro.
Você não pode dar para os outros o que você não tem. Você não tem um amor por mim? Como é que eu posso dar esse amor para os outros? Como é que eu vou dar uma coisa que eu não tenho? Então, se ame, se cuidar. Ah, não, eu não sou egoísta, não sou ambiciosa. Você precisa se cuidar, porque depois o que vai acontecer? Né? Primeiro você tem que se amar. Eu me amo, eu me cuido. Eu procuro saber as minhas leis, os meus direitos. Estou em outro país, outro idioma. Entendeu? Saiba que vai estar praticamente sozinha, porque suas únicas companhias vão ser seu marido e alguns parentes que ele tiver, até você conseguir aprender o idioma e conseguir amizades alemães que até então vão demorar a ter um contato com você. Não é como no Brasil, você chega assim e faz amizade rápido. Mas, porém, isso aqui é bom, porque as amizades que você consegue fazer aqui, se ela é realmente, a pessoa é realmente sua amiga, ela vai ser sua amiga e vai ser uma coisa linear, entendeu? Em alguns casos há falsidades, óbvio, não é restrito, mas geralmente é uma amizade linear. No Brasil você conhece a pessoa no ponto do ônibus, ela é tua amiga, tu leva pra casa, porque tá, e depois aquela pessoa, ela se mostra a treva, né? Então vocês já podem entender como funciona. Então, esse foi o vídeo de hoje, falando sobre divórcio, né? Como você deve agir, como você deve proceder, e casamento também. Não esqueça, quem vai casar precisa de um tradutor. Um tradutor. Se você não fala bem o idioma, precisa realmente falar bem, porque o rapaz da prefeitura, ele vai ler para você, ele vai querer que você responda para ele em alemão o que você entendeu. Então, se você tem um básico de alemão, como eu tinha, o que eu ia responder para ele com termos judiciários que eu não entendia, que eu não tinha vocabulário? Então, realmente precisa-se de um tradutor. Agora, a pessoa que já estudou alemão, já tem todo o processo, tudo, sabe todo, né? Tem todo. Aí ela mesmo pode resolver sozinha. Mas caso não, o conselho é: tenha um tradutor, não o Google, hein? Uma pessoa legalizada, certinha, que possa realmente explicar todos os seus direitos, porque querendo ou não, você está se distanciando da sua casa, do seu país, do seu povo, para enfrentar uma nova vida e começar do zero. Se começa aqui do zero, vai ser o novo vídeo que eu vou fazer. Então eu vou explicar como começar a vida do zero, do nada, porque no momento no Brasil eu tinha trabalhos, conhecidos, amigos, muitos contatos, né, boas influências e tudo, muitas pessoas que podiam dar muitas referências minhas. E aí você chega em um país onde você é ninguém praticamente. Então fica a dica, meninas, o próximo vídeo vai ser assim. Beijinho. E espero que vocês gostem. Beijos, tchau, tchau.